Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma palavra essa manhã. Eu estava ali orando e Deus falando ao meu coração e então quero compartilhar essa palavra, né? Vou compartilhar aqui alguns versículos que Deus falou ao meu coração na medida que eu estava meditando nisso. E então não é uma palavra que eu preparei ela por alguns dias, não, eu estava orando e começou a vir os textos na minha mente, e então eu comecei a escrever para compartilhar essa palavra com vocês e comigo também, né? Lembra que a palavra ela é uma espada de dois gumes, né? Então ela corta dos dois lados, à medida que eu estou falando, ela está indo e está voltando, então e a gente é muito abençoado quando a gente ministra a palavra, porque ela fala ao nosso coração, e que bom que ela fala, né? Ruim é se nós ministrássemos a palavra e achássemos que ela fosse só para os outros, mas a palavra é para nós também. Está em Tiago capítulo 4, verso 6, diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Então, no 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Quando a gente fala de humilhai-vos, né, a Bíblia ela tem vários relatos sobre os humildes. Ali no Sermão do Monte fala dos humildes, né, que eles herdarão a terra. Então, há vários textos na Bíblia que falam sobre os humildes. A Bíblia diz que aquele que se humilha, o Senhor o exalta. Interessante que a Bíblia não diz que é aquele que o Senhor humilha, diz aquele que se humilha, o Senhor o exalta. O se humilhar ou ter uma posição humilde não está lá nada relacionado a dinheiro, a posição financeira. Não está relacionado a isso. Na verdade, a posição de humilde está relacionada a um espírito, a um senso, né, de humildade. A diferença do humilde para o soberbo é que o humilde, ele olha as pessoas como o valor das pessoas, o valor que elas têm, sem desprezar o seu valor, tá? Eu não posso falar que alguém é bom demais e eu não presto para nada, porque daí isso não é ser humilde, tá? Isso é ser medíocre, isso é ser miserável até consigo mesmo, tá? Mas é onde eu reconheço o valor das pessoas, independente do que elas são, da posição que elas estejam. Isso é ser humilde. O que é o soberbo? E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Eu estava meditando já há alguns dias sobre essa questão da soberba, né? E o soberbo é aquele que ele se acha superior aos outros, né? Ele se acha melhor do que os outros. Ele vê aonde ele chegou e ele faz isso, em vez de ele falar, cara, Deus me trouxe até aqui, e se submeter, se humilhar diante de Deus, e pelo contrário, né, ajudar as pessoas a chegarem aonde ele chegou. Não, ele se ensoberbece naquilo que ele chegou, e aí chega num ponto em que Deus resiste, porque Deus não consegue mais usar essa pessoa, porque ela já é quase um semideus na terra, né? E é interessante isso, eu estava pensando sobre isso e lembrei de Pedro. Quer ver? Olha só, no texto de Mateus 26, 31. E olha só que delicado, que interessante esse texto, que importante esse texto. Bom dia, Júnior, tudo bem com você, meu querido? Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Diz assim em Mateus capítulo 26, verso 31. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, né? Deixa eu ver se eu estou certo. Mateus 31, certo. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Então vamos entender Pedro. Pedro é aquele homem, aquele sanguíneo, né, que ele está ali junto com Jesus o tempo todo. Ele era um discípulo que estava com Jesus o tempo todo. No Monte da Transfiguração está Pedro, né? No barco está Pedro. Quando é cobrado o imposto, é Pedro. Então você vê que Pedro era um discípulo muito junto de Jesus. Pedro é aquele que Jesus fala assim: quem diz
o povo que eu sou? O que diz o povo que eu sou? E aí os discípulos respondem, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias. E aí Jesus pergunta, mas e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro fala, não, tu és o Filho de Deus, né? Aquele que viria de vir. E aí Jesus fala para Pedro, olha Pedro, não foi sangue e carne que te revelou, né? Mas o Espírito. Então Pedro era aquele que ele era impulsivo mesmo. E por ser impulsivo, Pedro acertou muito, mas também errou muito, né? Pedro é aquele que eles estão no barco, os discípulos estão no barco, Jesus fala, vão, né, adiante. E eles entram no barco, e quando chega a noite, Pedro, que era pescador, todos ali, na grande maioria eram pescadores, dos discípulos de Jesus, não todos, mas a maioria, veio uma ventania muito forte sobre o barco, uma tempestade, e eles estão ali passando aquele momento turbulento dentro do barco, e eles veem de longe, né, Jesus caminhando sobre o mar. A impressão primeira que eles têm é que era um fantasma, né? Claro, eles nunca tinham visto um homem andar sobre o mar. Imagine você no meio do mar pescando e de repente alguém vem caminhando sobre o mar. A sua primeira lembrança, sua primeira memória que vem à cabeça é, sei lá, um fantasma normal, né? Mas Jesus se deixa reconhecer por eles e Pedro fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Então, um cara ousado, né? Ali tinha mais discípulos, mas Pedro foi o único que disse, me manda ir ter contigo. E Jesus falou, então vem, Pedro. Se você acredita mesmo, vem. E Pedro desceu do barco. Isso é que é mais incrível, né? Porque Jesus fala com a gente tantas coisas durante o dia, né? A gente questiona Deus e Deus fala, então tá. E aí a ação às vezes não sai. Mas Pedrão saiu do barco, Pedrão caminhou até Jesus. E chegando perto de Jesus, a Bíblia diz que Pedro começou a olhar para a tempestade e começou a afundar-se, mas ele grita, clama, Jesus, socorre-me. E o Senhor então dá a mão para Pedro. Então Pedro, que teve esse tanto de experiências com Deus, ele era ali, ele foi aquele que arrancou da espada, que cortou a orelha do soldado, né? Esse Pedrão estava cheio de garra, cheio de confiança em si. É aqui que é o detalhe. E Jesus teve que tratar isso em Pedro, né? Aqui nesse texto que eu li de Mateus, capítulo 26, diz, Jesus estava falando ali com eles e falou, olha, esta noite vocês, todos vós, escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, cita as escrituras, né? E as ovelhas ficaram dispersas. Mas Pedro, nesse momento ele fala, não, o senhor está enganado, o senhor está errado, Senhor. Eu não, o senhor está errado, isso não vai acontecer comigo. Né? E eu vejo aqui entrando no coração de Pedro a soberba, ou melhor, agindo no coração de Pedro a soberba. Eu não, rapaz, eu sei quem eu sou melhor do que os outros. A Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. É interessante esse texto que não diz que é aquele que está em pé, aquele que pensa. No seu pensamento já está enraizado, não, eu não caio, eu sou bom, eu sou melhor, isso não acontece comigo, isso acontece com os fracos, eu sou muito forte, né? A gente vê muito isso hoje em dia, né? As pessoas se intitulando super, né? Colocando a sua confiança acima, né? de tudo, dos outros, e aí sim ensoberbece. Meu Deus, como a gente tem visto isso nos dias de hoje. E não estou aqui falando no tom de julgamento, estou falando isso no tom de um aprendiz, porque eu tenho olhado para essas situações e eu consigo ver, cara, olha como Deus tem exaltado essa pessoa, e essa pessoa agora, ela é o cara da situação, ou ele, ou ela, ou ele, né, o homem ou mulher, eles é quase assim um semideus na terra e acima de qualquer coisa. Né? E eu olho para essa situação e falo, Deus, não permita que eu me conduza dessa forma, porque eu entendo que se Deus está me mostrando algo, é um alerta para mim, eu preciso estar alerta, porque é fácil eu julgar alguém não estando na posição dele, não é verdade? É fácil eu falar, mas fulano vacilou. Cara, é fácil, eu não tenho tanto de aplauso que ele tem, eu não tenho tanto de dinheiro que ele tem, eu não estou na posição que ele tem, né? Então é fácil eu julgar ele, não estando na mesma condição. Mas se eu estiver na mesma condição, então Deus me faça ser um aprendiz com essa situação, para que eu não venha a cair nos mesmos erros. Por isso que Paulo diz que os acontecimentos ali escritos dos hebreus, né, no deserto, com os judeus no deserto, que sirva de aprendizado para nós. Paulo cita isso no Novo Testamento.
todas essas coisas nos foram escritas para nos servir de exemplo. Que exemplo? E eles murmuraram, eles reclamaram com Deus e por isso não entraram na terra prometida. Então, olhando essas coisas, a gente tem que tirar como exemplo, né? Porque Deus resiste ao soberbo. A graça de Deus é tanta e o amor de Deus é tanto que Ele sempre vai tentar restaurar. E nós vemos isso aqui em João, capítulo 21, né? Deixa eu abrir aqui João, capítulo 21, quando Jesus, então, depois de morto, depois de passar por aquele momento em que Pedro falou que o negaria, depois de Pedro realmente ter negado o Senhor, né? Aqui Jesus ressuscita e aparece aos discípulos em João, capítulo 21, no verso 21, então Jesus aparece, eles estão pescando, né? Olha só, cadê Pedrão? Pedrão está pescando, né? Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para eles, né? Mas Jesus não ficou com eles, ele aparecia, né, para os discípulos, e a Bíblia diz que ele apareceu por um período ainda de 40 dias. Nesse período de 40 dias, eu penso que Jesus ficou ali talvez alguns dias sem aparecer para eles, e Pedrão falou, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar, né? Eu sei pescar, eu sei como é que é esse negócio, eu vou pescar, eu tô querendo comer um peixinho, né? E Jesus então aparece na praia, e eles têm aquela pesca maravilhosa, foi a segunda pesca. E Jesus então ali aparece para eles comem do peixe que já estava preparado, né? É muito interessante esse texto, está lá em João capítulo 21. Mas o que me chama a atenção aqui é no verso 15, onde João 15, onde Jesus, depois de terem comido, perguntou a Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Você me ama? Tu me amas? Né? Eu vejo essa pergunta de Jesus para Pedro, Pedro, tu me amas? Porque lá na ceia Pedro fala assim, não, Senhor, eu não te nego, né? Eu sou melhor do que eles, eu te amo mais do que eles. Era isso que Pedro estava querendo dizer. Eles podem até te negar, mas eu não te nego, né? Eu sou o melhor. E aqui Jesus está perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas? Você me ama realmente assim, bastantão mesmo, muitão assim, você é o cara da situação? E aí Pedro fala, Senhor, sim, eu te amo. Aqui é um trocadilho de palavras, no português é a mesma palavra, tu me amas, mas no grego é ágape, né, o agapau e filéu. Jesus está falando, Pedro, você me ama assim mesmo, sobre todas as coisas, incondicionalmente? E Pedro responde, não, Senhor, eu te amo como eles te amam, eu amo como um amigo, eu te amo como um parente muito querido. Jesus pergunta, e aí Jesus continua, não posso deixar essa parte passar, né? Apacenta os meus cordeiros. Pedro está reconhecendo que ele não é melhor do que os outros. Pedro está reconhecendo, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e eu não quero mais caminhar nesse caminho de soberba, né? Apacenta. E aí Jesus confirma, então, apacenta os meus cordeiros. E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes. A Bíblia diz que na terceira vez, Jesus agora, ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama filéu? É assim que você me ama. Então Jesus, ele sai da palavra ágape, agapau, e entra para a palavra filéu. Jesus não pergunta para Pedro, Pedro, você me ama incondicionalmente. Na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, então você me ama como todos me amam. E aí Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Pedro está dizendo, quem sou eu para dizer que eu sou melhor do que os outros? O Senhor sabe de todas as coisas. E é isso que Deus quer, um coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração humilde, e Deus precisaria tratar isso em Pedro, essa humildade de Pedro, né? Precisaria construir isso em Pedro, né? E Pedro vai sendo tratado, no mesmo capítulo, no verso 21, a Bíblia diz que Jesus sai conversando com Pedro e fala, siga-me, Pedro, e João vem atrás, e Pedro olha, e esse aí? E Jesus está falando para Pedro, cara, para de olhar para os outros, o que importa? Ele olha para mim, é você, me siga, né? E às vezes a gente fica olhando para as pessoas e deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então essa palavra sobre humildade, ela chamou muito forte ao meu coração nesta manhã, e eu queria falar isso, né? Para mim e para você. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Foi esse o texto que nós lemos de Tiago, né? E esse texto de Tiago que nós lemos, ele associa aqui, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistiu o diabo. Então está falando ali que tem uma ação do diabo na soberba, né? Mas nós precisamos resistir, e esse papel é nosso. Eu acho interessante isso, até anotei aqui, ó, olha só,
Sansão, um homem grandemente usado por Deus. Sansão foi lá, matou um leão, né? Rasgou o leão com as suas mãos. E depois ele cria ali uma charadinha em cima daquilo que ele fez, né? Eu sou o cara da situação. Davi, depois que se tornou rei, herói de batalha, Davi usa da posição que ele tinha para se compactuar com outro para matar Urias. Ele usa da posição que ele tinha para se deitar com Betseba. Ele usa da posição que ele tinha para mandar matar Urias, né? Davi era o rei, ele tinha toda a autonomia, ele falava e acontecia, né? Mas Deus não colocou ele naquela posição para ele se comportar daquele jeito. E aí vem um cuidado para nós. Cada degrau que a gente sobe, cada nível que a gente cresce em Deus, no ministério, na vida, né? Na vida cristã, há um nível de responsabilidade. Há um nível de responsabilidade. E Deus vai nos cobrar na proporção que Ele nos deu. Ele não vai nos cobrar além, né? Alguém que limpe, eu estou falando em questão de igreja agora, alguém que limpa a igreja. A função dessa pessoa é limpar a igreja, faxina na igreja. Ele vai ser responsável nessa questão diante de Deus e vai ser cobrado nessa questão diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem dois pesos, né? Isso dá entendimento na Bíblia, que a Bíblia não tem dois pesos. Deus não vai cobrar a mais, né? Aquele que ministra a palavra, Deus vai cobrar na proporção daquilo que Deus deu para ele. Lembra dos talentos? A um deu 5, a um deu 2 e a um deu 1 talento. Deus não pediu a mais do que um para o outro, Deus pediu naquilo que Deus tinha dado. É ser fiel naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A Bíblia diz: sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Porque do tanto que Deus tem, tudo que Ele nos dá é pouco. E se nós formos fiel, e às vezes o pouco que Deus tem dado a você é muito para você, mas é na capacidade que você tem para multiplicar isso na vida de outras pessoas. Então cuidado para que a soberba não entre no teu coração por aquilo que Deus tem feito na tua vida. Se você conseguiu vencer uma área de pecado na tua vida, parabéns, glórias a Deus por isso. Seja canal de bênção na vida de outras pessoas para elas também conseguirem vencer. Mas não seja soberbo achando que você é melhor. Isso já aconteceu comigo, tá? Quando eu me converti, eu abandonei toda a vida que eu vivia e mergulhei de cabeça no Evangelho. E eu ficava muito irritado com as pessoas que não conseguiam se converter. Eu ficava muito irritado, muito bravo, e eu humilhava as pessoas porque eu era o cara. Eu abandonei tudo, eu larguei tudo para servir o Senhor. É mais ou menos assim: eu amo o Senhor, você não ama o Senhor. E eu me tornei muito duro com algumas pessoas porque eu era o cara da situação. A soberba havia entrado no meu coração. Até um dia que Deus falou comigo: você não é a regra, eu sou a regra, né? E aí eu passei a entender: meu Deus do céu, em vez de ser alguém que motiva as pessoas, eu colocava as pessoas muito para baixo. Cuidado para você não ser essa pessoa que julga da sua espiritualidade ser melhor do que os outros. Você só é mais responsável por aquilo, você só é tão responsável quanto por qualquer pessoa naquilo que Deus deu. Entendeu? Quero orar por você nessa manhã. Pai querido, te dou graças por essa oportunidade maravilhosa que nós temos da internet, de poder, Deus, falar com pessoas que a gente não conhece pessoalmente, mas e ministrar na vida de pessoas. Que essa palavra, papai querido, venha de encontro àqueles, ó Deus amado, que nesta manhã precisam ser trabalhados na humildade. Ó meu Deus, precisam ser livres da soberba. Meu Deus, como diz a tua palavra, dessa ação maligna, porque a tua palavra diz que nós precisamos resistir o diabo e está no mesmo contexto. Então a soberba é algo que provém do diabo e não do Senhor. Ó Deus querido, eu creio que aqueles que creem no Senhor, que aqueles que te amam, ó Deus, querem viver uma vida íntegra diante do Senhor, papai, mas às vezes pela motivação errada, Deus, acabam que fazem coisas que não te agradam e entram em soberba. Pai, mas que o teu Santo Espírito, aquele que vem nos consolar e aquele que vem nos ensinar,
venha de encontro a cada coração nesta manhã, meu Deus, ajudando esta pessoa para que ela cresça no Senhor, ó meu Deus, e que ela perceba que aonde ela chegou, ó Deus, a glória é para o Senhor, e que essa pessoa perceba que aonde ela chegou, ó Deus, não seja uma tampa para os outros, mas seja, meu Deus, uma mola propulsora para que os outros também alcancem níveis ainda maiores, papai, para a glória e louvor do teu santo nome. Eu oro abençoando este homem, esta mulher, esta família agora que me ouve, eu liberando as bênçãos do Senhor. Eu oro repreendendo todo espírito de enfermidade nesta casa, nesta vida, em o nome de Jesus. Eu oro as bênçãos do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seus negócios, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra com outras pessoas, se essa palavra abençoa a sua vida. Libera essa palavra para abençoar outras vidas de pessoas. Mas olha só, não escute essa palavra, ou não deixe que essa palavra mostre para você o pecado dos outros, tá? Permita que a palavra fale com você primeiro, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tchau, tchau.